Olá pessoal, mais uma vez Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Solução de Engenharia. Estamos aqui para mais um Pergunta Silvio Andrade. Hoje vamos responder uma pergunta de Rodolfo Schneider sobre junta de controle e junta de dilatação. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Bem pessoal, a pergunta de Rodolfo é a seguinte: junta de controle e junta de dilatação possuem a mesma definição? Então veja bem, Rodolfo, vamos começar falando da junta de dilatação, tá? Então vejam, todos os materiais, de uma forma geral, eles sofrem esforços de contração e dilatação devido à variação do teor de umidade e da temperatura do meio ambiente. Nos materiais de construção não é diferente, tá? Agora, se esses esforços superarem as resistências internas do material, começa a aparecer o quê? Fissuras e dependendo da condição até rachadura nessa estrutura, tá? Nesse material, desculpe. E no concreto, principalmente o nosso concreto armado, que é onde entra a nossa junta de dilatação, não é diferente, tá? O concreto, ele tem, claro, a ajuda do aço, que aumenta a resistência à tração do concreto. Então, quando, já falamos anteriormente, essa resistência à tração e compressão são suportadas pela resistência interna do concreto, tudo tranquilo. Mas veja bem, quando nós temos uma estrutura de dimensões muito grandes, o que acontece? Nós temos aqui a tensão vai cada vez aumentando mais nessa estrutura, que pode promover esse tipo de situação. Então vamos dar uma olhada aqui no quadro. Você vê uma estrutura aqui, ela sendo como se fosse uma estrutura muito grande. Então você percebam que quando o concreto começa a trabalhar com a tração e contração, você começa a ter esse tipo de esforço, né? Você vai lá, quando ele está contraindo, quando ele vai expandindo, você tem um esforço, uma sanfona nesse concreto. Então você veja que com a dimensão muito grande, nós aqui temos um alívio, porque nós não temos nenhum anteparo, mas aqui, à medida que nós vamos chegando ao centro dessa estrutura, nós vamos ter esforços muito grandes. Então o que é que nós fazemos? Então nós vamos lá e fazemos o quê? Uma separação física, ou seja, nós abrimos a estrutura, todos os pilares, a laje, viga, então nós abrimos toda a estrutura para quê? Para que quando você tem aqui, ó, esses movimentos, você também tenha outro alívio no meio da estrutura, tá? Então, ou seja, nós dividimos a estrutura em parte para que aquela dimensão ela possa absorver esses esforços que são gerados pela contração e pela dilatação sem abrir. Claro que nós precisamos fazer uma boa calafetação. Para quê? Para evitar que ocorram vazamentos. E esses vazamentos para promover danos internos na estrutura, como também nos móveis, né? Como também danos na estrutura, como a famosa corrosão. Veja bem, não é apenas com relação ao movimento higroscópico que nós precisamos da dilatação. Nós precisamos também quando às vezes nós temos diferença, né, entre esforços das fundações. Vamos dar um exemplo aqui nessa ponta. Nós temos aqui a superestrutura de concreto e uma laje de aproximação. Se ela fosse contínua, você vê que aqui nós temos esforços diferentes aqui, que está em cima do solo, e aqui que nós estamos via apoiada. Então nós vamos o quê? Seccionar a superestrutura da laje de aproximação, fazendo uma junta. Claro que a abertura tanto aqui quanto aqui tem que ser dimensionada pelo projetista. Então a junta de dilatação é uma separação física integral do nosso concreto para que ele possa fazer o trabalho de tração e contração sem gerar esforço na estrutura, sem gerar fissuras. Com relação à sua pergunta sobre a junta de controle, aí nós voltamos para a pavimentação, tá? Ou seja, imagine aqui que nós temos um pavimento, que claro, nós construímos em linha, né? O pavimento de concreto, mas vamos botar mais linha só para... Então, nós temos o quê? Como nós já falamos no Ordem de Engenharia número 11, nós temos esforços quando o concreto começa a sua cura, né? Ele esquenta, expande e depois ele esfria e retrai. Então ele gera esforços muito maior do que as placas de concreto, porque esse concreto normalmente é um concreto simples. Claro que lembrando que para minimizar o aparecimento de fissuras, nós também falamos no Ordem de Engenharia 14 e 16 sobre telas e fibras para colocar nesse concreto. Mas veja bem, então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer cortes transversais e longitudinais, tá?
Para quê? Para diminuir essa placa de concreto em placas menores. Para quê? Quando nós fazemos isso, né, nós damos aquele corte que também está dizendo lá no 14.13, eu não me lembro qual dos dois, você chama a trinca para baixo desse corte. Então você faz o controle das trincas do pavimento de concreto. Então é aí que nós chamamos juntas de controle, tá? Então essa é a resposta para a sua pergunta, espero que tenha gostado. Quem gostou, por gentileza, compartilhe, curta. Quem ainda não assinou o canal, assine o canal. Ajuda o nosso canal a crescer mais um pouco. Muito obrigado e até lá no próximo Pergunta Silvio Andrade. Um abraço.